Tá começando mais um vídeo especial de fim de ano aqui do Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que são sempre ligados aqui no canal. Já sabem qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Bom, já entrei de férias do Alterosa Esporte hoje. Esse pode ser meu último vídeo do Camisa 12 em 2025, então eu queria agradecer por mais um ano. A gente completou 16 anos e em maio a gente completa 17 anos de Camisa 12. Eu queria agradecer por mais um ano de canal, com uma turma que é fã de carteirinha do Camisa 12 e está sempre ligado aqui em todos os nossos vídeos. E mais um ano de KTO aqui no canal. E nessa final de Copa do Brasil tá rolando uma promoção que eu acabei de receber. Acabei de receber duas coisas: a foto do Fausto Vera no River Plate e a promoção Aposte Ganhe da KTO. Você vai clicar na aba Promoções lá no site. Quero participar da promoção Aposte Ganhe. Tá lá, Aposte Ganhe, R$25. Plá. A hora que você fizer o seu bilhete na Copa do Brasil, você vai selecionar 3 opções, odd de pelo menos 3, aí você vai ver que o seu bilhete de aposta destravou uma chavinha embaixo, que é o Aposte Ganhe. Seleciona aquela ali, porque mesmo se você errar, apostando até acima de R$25, você ganha mais R$25 para se divertir lá na KTO. É o Aposte Ganhe. Aba Promoções, quero participar, aposta de pelo menos 3 seleções, destravou a chavinha, apostou R$25, ganhou mais 25 mesmo se errar, para usar em até 4 dias. Aí você pode apostar no campeonato canadense, uruguaio, venezuelano e por aí vai. Aposte Ganhe, kto.bet.br, só para maiores de 18 anos, para você se divertir com muita responsabilidade. Eu vou deixar o link no comentário fixado aqui e quero agradecer. Pô, tem fã de Raul Seixas aí, galera? Amanhã vai rolar um tributo muito legal, tributo a Raul Seixas, 80 anos, lá no Cine Teatro Brasil, Valorec. Amanhã, sábado, às 9 horas da noite. Manda aí para quem é fã de Raul Seixas. Muito obrigado pelo presente. Vou postar no meu Instagram também. Veio caneca aqui, veio a chave da Sociedade Alternativa. Maneiro demais. Como eu falei, assim que começou esse vídeo aqui, eu recebi a foto do Fausto Vera, já sendo apresentado no River Plate. Em uma posição que a gente perdeu o Otávio no meio do ano, que o Gabriel Menino pouco agregou, e que nós perdemos o Rubens, que era um segundo volante ali, talvez o homem que dava mais combate no meio-campo atleticano, e por isso cativou tanto o Cuca, e eu acho que o Sampaoli gostaria muito desse espírito de luta, desse futebol que estava apresentando o Rubens ali, brigando pela bola o tempo todo, não dando espaço para o adversário, e depois que ele saiu, coincidentemente ou não, a coisa desandou, que foi daquele jogo do Bahia para frente. Então o Fausto, que o Cuca não era muito fã dele, pessoas lá da Cidade do Galo falam assim: o Cuca não gosta muito do Fausto, a hora que o treino acaba é o primeiro a tá se despedindo na Cidade do Galo, tá lá na porta já para ir embora. A gente nunca, eu não posso cravar assim, porque eu posso estar repassando birra pessoal com o jogador, apesar que eu já estou repassando, isso eu falei no vídeo. O fato é que o Cuca não via tanta entrega, tanta gana, tanta raça, tanta vontade de lutar pelo futebol ali, aquele tesão pelo esporte no Fausto Vera. E cá entre nós também não. O Fausto é muito do perfil escudeiro, pegando a máquina do tempo do Camisa 12, que você pega e você espera um gringo desse perfil que morde a boca, que tem característica de muita raça, e não. É muito xoxo, muito água com açúcar, que é muito uma característica desse elenco atleticano. Nós temos várias peças assim que passam essa sensação de que tanto faz, tanto fez o que está acontecendo, eu só quero que o dia termine bem, que no 5º dia útil esteja lá na conta, e por aí vai. O Fausto Vera não vai deixar saudades por aqui. Para falar a verdade, a assessoria, enquanto eu estava gravando o vídeo aqui, eu passei o olho de lado e vi que a assessoria acabou de nos mandar uma mensagem também. Imaginei, por isso peguei o celular. Falando sobre a negociação do Fausto Vera, está emprestado até dezembro de 2026. Pode ser que vista a camisa do Galo de novo um dia. Eu falei que, com amigos que eu já tenho até o discurso do Atlético para dezembro de 2026, quem for o diretor no período falar assim: eu vi agora um Fausto com uma chama no olhar de quem quer voltar, e sentia que a história dele aqui não tinha acabado e que agora ele quer mostrar muito ainda, ele sente que tem essa dívida com a massa e ele quer pagar. A gente já sabe que no futebol os discursos são pré-prontos de acordo com o cenário. Provavelmente em dezembro de 2026 você vai voltar aqui para me contar em janeiro de 2026. Fato é que
mesmo que não seja um jogador que faça nossos olhos brilharem, que o Fausto não seja um jogador que, se você fizer a urna do camisa 12 pelas ruas, numa eleição, no time titular, ele não apareça talvez em 50% dos times, era um volante a mais do time. E um volante que, repito, ele já perdeu o Otávio no meio do ano e o Patrick não jogou no segundo semestre. Tanto que o Igor Gomes termina a temporada jogando como volante. Lembrando que o Alexander também passa um período lesionado no segundo semestre. Então, se era um setor que precisava de reforço, mas era um setor que precisava de reforço ainda com o Fausto Vera, com tudo que já tinha lá à disposição. Só que agora ele tem um Patrick que a gente não sabe quando joga, como está, o que pode entregar, e agora ainda sem o Fausto Vera também. Portanto, eu já não sei mais nem se precisa de um ou dois volantes para contratar nessa janela de fim de ano. Já que mudanças, alterações, vamos usar um termo, as gambiarras feitas pelo São Paulo no fim do ano foram no modo sobrevivência. A gente falava que o Sampaoli, o Sampaoli tranquilão, ele tá suportando muita coisa até o fim do ano. Acabou a última rodada, tá livre do rebaixamento, acabou a Sul-Americana, algumas gambiarras ele não vai querer fazer mais. E eu tô muito curioso, eu acho que ele não vai querer usar mais, posso estar enganado, que ele não vai querer usar mais o Igor Gomes por ali, né? E o Gabriel Menino, ele até ponta esquerda com o Sampaoli, ele chegou a entrar em algumas situações, mas posso te falar, foi minha grande decepção do ano. Eu achei que seria um jogador que chegaria pisando na área, que a gente ganharia muito com finalização de fora da área, ele querendo dar a volta por cima, por ser muito jovem, aquela gana da idade ainda, de ter muito a fazer na minha carreira, poderia improvisar na lateral direita quando fosse preciso, poderia jogar de primeiro volante, e ele foi mal em tudo. Tudo, também com esse ar de tanto faz, tanto fez, por isso foi, talvez, acredito que seja a minha grande decepção nessa temporada, né? E tinha algo errado, né? Porque o Palmeiras, que vende bem, trabalha demais a molecada, abrir mão de um cara tão novo que já teve passagem pela seleção brasileira, o Abel não dispensa ninguém à toa. E na lateral esquerda, o Caio, que é outro jogador que saiu também, vale para isso que eu falei da volância. A gente já precisava de reforço, né? E o Caio, te falar que teve uns joguinhos, foi o Del Valle, não, Bolívar fora de casa, Mirassol, acho que foi o Mirassol em casa, teve um outro jogo da Sul-Americana em casa, eu estava atrás do gol no gramado, que eu falei para quem estava do meu lado, eu falei, cara, o Caio tá me surpreendendo. E o Arana foi tão mal em grande parte da temporada que nós aceitamos o Caio e não houve um frisson para a volta do Arana. Eu já ia fazer a pergunta, tô enganado? Mas eu posso te cravar, eu não tô enganado. Nós falamos, quando o Caio roubou a vaga do Arana ali, nós falamos, vale o teste. Porque o Arana estava tão mal que um jogador que a gente não era fã, a gente aceitou essa troca. O fato é que perdendo o Caio, a gente precisa da contratação de um lateral, mais um lateral que incomode, que seja uma situação diferente do que foi a relação com o Arana nos últimos anos. E que você fala, olha, eu tenho aqui um titular inquestionável e quem chegar será para quando o Arana não puder jogar, eu contar com essa outra peça aqui. Dessa vez não. E se for o Juninho Capixaba, eu tô parando para pensar, porque eu sempre erro o nome dele quando eu vou comentar a respeito dele. A minha geração teve Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, então eu tenho um pouco de cuidado. Mas normalmente eu erro mais quando eu tô com sono na madrugada. Então tá de dia, o pau tá quebrando na minha Amsterdã, Belo Horizontina aqui na minha porta. O Juninho já esteve perto de fechar com o Galo no início do ano. Isso aqui, de fechar tudo certo, já, que empresário e tal. E a gente precisa de alguém desse quilate. Rafael, mas o Palmeiras, na época o Palmeiras queria, agora tem interesse do Flamengo.
um jogador desse para ser reserva do Arana? Não. Ou que seja de igual para igual. O que não pode acontecer é o Arana estar mal a temporada inteira e você ter que esperar o fundo do poço para colocar um lateral fraco, que era o Caio, e ainda assim falar assim, olha, o que ele me entregar tá valendo. Isso não pode. Isso é desesperador para o treinador. E eu que tenho um discurso de que às vezes vocês empolgam um pouco com quem não está jogando, vocês, o torcedor de um modo geral, o torcedor sempre acha que a base é a solução, gritou o nome do Veneno no clássico, grande parte daquele estádio ali, mas a grande maioria mesmo nunca viu o Veneno jogar, mas por comentários de todo mundo, gritou o nome do Veneno, no desespero também. Apesar de tudo isso que eu prego aqui, de muita cautela ao se evoluir os meninos da base, que tem a transição para o sub-20 e tal, tem um menino do sub-17 que ele já pisou no sub-20 algumas vezes, que eu quero vê-lo no profissional, e ele está na lista que a assessoria mandou pra gente, de que será utilizado no Campeonato Mineiro, que é o Pacini, pelo lado esquerdo do campo. Inclusive o próprio Arana surgiu muito novo. A torcida sempre foca nas peças de ataque. O torcedor sempre vai focar mais, vai surgir mais das manchetes, vai dar mais clique. O Veneno, o Mosquito, o fulano, o ciclano, lá do ataque. E tem alguns nomes que eu tenho monitorados, que eu tenho me encantado um pouco mais, de defesa. Cara, o Galo é uma máquina de fazer goleiro na base. Teve Delfim, o próprio Átila, que eu acho que está saindo agora. Aí tem o Robert, que eu acho que o Galo deveria emprestar agora para ganhar uma rodagem. Acho que não pode ficar parado. Entrou agora contra o São Paulo, na semifinal da Copa, porque o Cobra estava fora. Aí você tem o Caio no Sub-17. Mas eu queria falar sobre o Cobra, que é um goleiraço também, né? Até curioso quando você olha para ele assim, talvez você não veja um goleiraço de envergadura, mas impressionante o que pega esse menino, me surpreendeu muito. A galera já conheceu o Vitão, que inclusive também estava na Copa Sub-17 agora, que o Brasil saiu, me fugiu agora para quem? Nos pênaltis também, né? Ele foi expulso no jogo, mas enfim, não vamos ramificar demais não, senão eu me perco. Mas o Pacini eu queria muito ver no Campeonato Mineiro. Então, se vai trazer mais um lateral para o início da temporada agora, e se o Arana não vai sair, se é o Capixaba, o Arana o Pacini tem que ser esse terceiro nome, da terceira prateleira que o São Paulo falou, mas da minutagem. Não pode ser o terceira prateleira que vai ser reserva no Campeonato Mineiro. Aí tá o novo contratado jogando, e quando o novo contratado ficar suspenso ou machucado, você vai improvisar um meia, vai inverter o Scarpa, tirar o Scarpa da ponta direita e colocar na lateral esquerda, porque não pode usar o Pacini. Eu já vi demais isso no Atlético, por anos e anos e anos, e sei que algumas vezes aconteceram por não ter qualidade e o jogador só estava lá para preencher o banco mesmo. Mas ele é realmente um jogador que tem muito potencial de verdade. E se contratar, se conseguir ganhar a guerra do Capixaba também, o Galo consegue um bom jogador, tá? Mas isso, gente, tudo precisa ser resolvido para se apresentar dia 2 de janeiro. Sei lá que dia que é a apresentação, dia 2, 4 de janeiro. Acho que a assessoria não mandou pra gente. Hoje, sexta-feira, é o último dia dos jogadores que estão se recuperando no CT. E no início de janeiro a turma se representa. Mas é para se apresentar já com o lateral direito, o volante, o lateral esquerdo. Senão, a gente vai começar a repetir os erros do ano passado. Eu que sou o cara das planilhas, eu gosto muito de me organizar, baseado até financeiramente, eu estipulei metas. E eu falei assim, eu tenho que gastar X% a menos do que eu gastei em 2025. E eu vou comparar mês a mês. Eu não posso repetir o erro financeiro que eu cometi em janeiro desse ano, em fevereiro desse ano. E o Galo tem que fazer isso no futebol, gente. O Galo fez uma pré-temporada nos Estados Unidos, colocou os caras para ter jogo oficial amistoso, pegado, que eu tô falando, jogo para valer. Tinha uma semana de pré-temporada. E dessa vez, o Galo viajou sem os seus reforços, sem o Rony, o Coelho, o Júnior Santos. Dessa vez não pode começar uma pré-temporada
sem jogadores que estão reforçando a equipe. Você não pode entregar para o Sampaoli jogadores quando o calendário oficial vai começar. Que é o meu maior medo, e eu tenho meio que uma... Eu acho que existe uma grande chance disso acontecer. O Galo hoje não precisa de time para dia 20 de janeiro, 28 de janeiro. O Galo precisa de vários reforços, várias contratações para se reapresentar com o time na cidade do Galo. Senão, se isso não acontecer, é pressão da torcida, porque a gente já estará começando com o pé esquerdo. O Fael está abafado. Hoje é dia 19 de dezembro ainda e a representação é lá no início de janeiro. Eu sei, você sabe, nós sabemos como o Atlético funciona. É o típico modo brasileiro. Deixando todo para a última hora e se não acontecer, fala, não, mas é porque estava tudo certo, mas deu errado aqui. Então vamos lá. Saiu um volante de um setor que já precisava de reforço. Saiu um lateral esquerdo que quebrou o galho quando o titular desapareceu na temporada, o futebol dele desapareceu. E saiu um lateral direito que, por mais que não tenha um futebol também que brilhe nossos olhos, o Bernardão lá do canal do Frossá faz um nhé, que eu achei fantástico. Nhé. O Saravia não é essa Brastemp toda, como diria os anos 90 que estão assistindo esse vídeo aqui, que era uma expressão muito do Brasil dos anos 90. O Saravia tem suas limitações. Só que como o Natanael caiu muito após o Campeonato Mineiro, apesar de ter jogado uns 33 jogos no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Natanael foi o atleta do Galo que mais jogou no Campeonato Brasileiro. Talvez perca para o Everson. Mas de linha eu acho que eu poderia cravar, se fosse uma odd na KTO, que o Natanael foi o que mais jogou. Mas de agradar o torcedor, eu acho que o Saravia, apesar de ter passado um período lesionado, um pouquinho antes do jogo do Flamengo, mas principalmente depois do jogo do Flamengo na Copa do Brasil aqui na Arena MRV, o Galo perde um lateral. É porque o esquema do São Paulo, quando você fala lateral direito, o Saravia já não era bem um lateral direito. Mas dentro do que você imagina como opção para a lateral direita, principalmente pelo segundo semestre do Natanael, que foi caindo, foi oscilando muito, eu enxergo como o Galo perdendo o lateral direito titular. Então vamos lá. Você perdeu um volante de um setor que já precisava de reforço, você perdeu o lateral esquerdo de segurar a onda e você perdeu o lateral direito titular. Existe uma questão que pesa para a saída do Saravia também, que qualquer prorrogação de contrato acima de um ano eu acharia loucura, já que a gente precisa sim rejuvenescer esse elenco. E das 10 peças acima de 30 anos, o Saravia era uma dessas peças com 32 anos e entra numa zona perigosa de idade. Pode ser que ele vá para alguma equipe ano que vem e arrebente. Vamos pegar uma equipe intermediária, um Atlético Paranaense, e jogue muito bem lá, ok. Mas é um contrato de risco e você vai elevar valores, estender contrato para o longo prazo. Não, já que é para rejuvenescer, e tudo vai esbarrar em uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Eu já vou dar um spoiler. A substituição, a reposição, é aí que mora o problema. O problema não é sair Caio, Fausto, Saravia, tudo bem. São nomes que não apresentaram nada demais aqui. O problema é a reposição. O problema é se a reposição transformarem esses caras num patamar que eles não eram. Você fala, não, era melhor ter ficado com o Caio e Fausto Vera. Trouxe isso aí, era melhor ter ficado com o que estava aqui. Vocês entenderam o que eu estou falando? Eles estão aqui, mas se a reposição estiver aqui, você vai passar a valorizar, né? Fato é que a nossa cabeça já está lá em 2026. Tá vendo como que você quer tudo novo no Galo em 2026? Você quer oxigenar e com o seu guarda-roupa não pode ser diferente. Você não vai chegar no primeiro dia de trabalho em 2026 usando a roupa que você já usou em 2025 inteira, aquela roupa velha, desbotada, toda torta, que parece que você tá dentro de uma air fryer. De jeito nenhum, meu amigo. Dessa vez você vai entrar 2026 usando Insider com muita tecnologia, conforto e durabilidade. O editor, coloca na tela, no caso o editor sou eu mesmo, coloca na tela aí a foto que eu quero mostrar pra galera, tá vendo? Tá maluco? Que timaço é esse?
eu recomendo Insider porque eu uso Insider. Essa camisa, essa calça Insider, inclusive essa calça repele água. Esse dia no Mineirão chuviscou ali na arquibancada e a calça repelindo água. E aí você fala, Fael, peraí, a calça Insider? Porque muita gente associa Insider à camisa e vários amigos, seguidores do Camisa 12 aqui compraram outras peças porque não sabiam, porque acessaram o link que está na legenda do vídeo. Galera, é calça, eu tenho a cueca, mas essa eu não vou postar a foto, só minha esposa aqui vai ver, mas ela falou que ficou mais bonito ainda com as cuecas da Insider, uma cueca confortável para quem faz exercício físico, é fantástica. Tem umas peças do Menino Maluquinho que eu vi lá na aba presentes. Como eu sou de Caratinga, o Menino Maluquinho é de Caratinga, porque o Ziraldo é de Caratinga. Eu tô querendo de Natal, eu vou jogar em direto aqui em casa, as meias, a camisa. Mas tem gift card, cara, tem meia pra você, tem bermuda, tem camiseta. O que não falta é produto confortável, roupa ultra macia, tecido tecnológico lá na Insider. Porque ao ter a sua Insider, você não está vestindo só uma roupa bonita, você está adquirindo inovação e roupa para durar muito tempo. Ela desamassa com o calor do corpo e tem rápida evaporação de suor. Você vai ficar andando em shopping lotado agora para comprar roupa? Não faz isso, tudo online, fácil de trocar se precisar. E aqui no link na legenda também tem o WhatsApp com aquelas promoções Flash Promos, que é aquela que apareceu e sumiu. Só quem está no WhatsApp, no grupo, que aproveita. Por isso, clica no link que está aqui, porque com o cupom do Camisa 12 mais as promoções do site, você consegue chegar até 30% off no seu pedido. É a massa inteira usando Insider. E em 2026, com a massa inteira vestindo Insider, a gente tem uma questão na zaga também. Até o momento, eu estou de olho no grupo da assessoria aqui o tempo todo, nós não temos a confirmação de permanência do Vitor Hugo. Se a diretoria falar que optou por não ficar com o Vitor Hugo pela idade, eu entendo demais. 34 anos e o Sampaoli destacou que precisa rejuvenescer o elenco. Porque se a gente fica com o Vitor Hugo, talvez você precise prorrogar o contrato dele por mais de uma temporada. Acredito eu, pensando em um novo contrato, um novo vínculo dele com o Galo, sem o Bahia intermediano, em no mínimo 2 temporadas. Se não tiver cláusula de renovação lá no segundo ano, que traga o terceiro ano. Então é de risco, sim, demais. Não sei se valeria colocar a mão no bolso para tirá-lo do Bahia. Só que o Vitor Hugo se tornou um zagueiro quase inquestionável para o torcedor atleticano. Vai muito naquela situação que eu falei do Caio. Você sabe que o jogador tem suas limitações, mas os substitutos estão tão abaixo, e no caso do Atlético teve a situação, a lesão do Lianco também, que o Vitor Hugo entrou e ele segurou a onda. No caso do Caio, não apresentou nada demais, mas o Vitor Hugo começou a fazer gol de bola parada, que era o terror do Fael, o pesadelo do Fael. O Fael falava, impressionante como que zagueiro no Atlético não faz gol mais. Parece que o Hever e o Léo Silva secaram a fonte lá atrás e ninguém mais faz gol. Aliás, os volantes também não faziam. E o Vitor Hugo começou a marcar gols e diminuiu os problemas da bola aérea do Atlético. Não resolveu, mas diminuiu os problemas em uma zaga que o Alonso foi muito mal. Juan Tressoldi veio lesionar, se recuperando de lesão e demorou a ficar disponível. Acho que só lá em outubro o Juan Tressoldi vai ficar disponível no jogo contra o Sport, talvez o Tressoldi vai ficar disponível. E o Vitor Hugo se torna o principal zagueiro do Galo. Porém, era aquela história. Depois que eu sobreviver, que eu permanecer na primeira divisão, não conseguiu a vaga na Libertadores, conseguiu para a Sola, eu vou fazer uma nova avaliação. E vale mais uma vez para aquele ponto que eu falei. O problema não é perder o Vitor Hugo, que fez seus gols de cabeça, que melhorou a zaga, que melhorou a bola aérea, que se tivesse a urna para votar ele e o Alonso, sem dúvida, acho que ele teria muito mais votos que o Alonso para titularidade. Alonso que hoje teve uma atitude muito maneira, cara. Parabéns, Alonso. Divulguei uma parada lá de um pai precisando de ajuda, um pai desesperado, chorando, precisando de ajuda para o filho. O Alonso bancou e a família estava vindo segunda-feira para BH fazer uma cirurgia, um tratamento de uma criança. E eu acho que não existe nada mais fantástico para uma família na semana do Natal respirar aliviado porque o filho vai ter o atendimento que precisa. E que pena que nesse mundo que a gente vive, a gente às vezes precisa de valores que não são tão acessíveis assim para a gente manter quem a gente ama vivo, né?
Voltando ao Vitor Hugo versus Alonso. O Alonso não prorrogou o contrato com o Atlético, vai até o fim de 2026, e ele falou que como a diretoria não o procurou para isso, ele não acredita em uma continuidade, não se assustaria se saísse agora também. Porém, a gente não vai trabalhar com a saída do Alonso agora. O Lianco demora muito ainda para voltar. O Vitor Hugo seria importante, mas pensando em renovação, o Atlético poderia contratar um zagueiro jovem para resolver a bola aérea, para fazer seus gols lá na frente. O problema é o quanto o Atlético pode fazer isso. Qual é a capacidade do Atlético fazer isso? Talvez o Atlético não tenha anunciado uma continuidade do Vitor Hugo porque não consegue tirar um zagueiro de 34 anos do Bahia. O Frossaro, o Dudu ficaram bravos comigo e o Elton Novas lá no Noite Galo. Por eu falar isso, tá pensando pequeno. Eu falei, não, o problema não é eu pensar, eu penso grande, eu sonho grande como atleticano. O que eu tô falando é da capacidade do Atlético de fazer isso. E não vou ficar colocando na conta do Brax não, tá, gente? O Brax fez uma janela muito ruim, acho que tá devendo muito, mas o tempo todo a cobrança é no topo da pirâmide, é na família Menin, no Rafael Menin, que optou por administrar o Atlético hoje. Então a cobrança principal hoje é no Rafael, mas de um modo geral nos donos do clube, principalmente na família Menin, que está mais ligada no clube. O Ricardo está bem afastado aí nesse caso. Só que o Pedro Daniel será muito cobrado e não vai conseguir fazer um bom trabalho, o Brax não vai conseguir fazer um bom trabalho e será cobrado se a turma lá de cima não ajudar. Aí a gente não vai conseguir nem tirar zagueiro de 34 anos do Bahia. Um zagueiro que estava encostado lá e que não tinha tanto mercado assim no Brasil. Que fez um bom segundo semestre no Galo. Até isso se torna inalcançável para o Atlético nessa janela, e por isso eu estou muito com os pés no chão, se a turma que é dona do clube não ajudar nesse caso. Porque a fama hoje é de mal pagador, é de calote, é de dívida. Por isso que quando o Gão tá brincando sobre São Transporte, eu falo, ó, eu não vou rivalizar nessa parte não, meu papel aqui é cobrar de quem prometeu de que a fama do Galo não seria mais de caloteiro, de mal pagador, de que nós não teríamos manchetes assim. Então, pode sair o Saravia, pode sair o Fausto, pode sair o Caio, pode sair o Vitor Hugo. Em todos esses casos, o grande problema é a reposição. A reposição. É aí que mora o problema. Não é em quem está saindo. É a capacidade deles de conseguirem substituir, ir para o mercado, contratar e contratar bem, o que não aconteceu em 2025. Pelo contrário, foram mal demais. Cara, eu tento abrir a janela aqui, mas estão umas 15 resenhas de confraternização aqui na porta. E essa janela será um grande desafio para o Paulo Brax, por quê? Ele pegou o bonde andando no início da temporada, não fez a janela de início do ano, fez uma péssima janela de meio de ano, com o Biel, o Juan que só foi jogar em outubro, trouxe o Isaac de novo de Portugal para fazer uma avaliação sem sentido algum, e dessa vez ele tem um Sampaoli sedento, um Sampaoli que quer deixar um legado, como ele falou, começar um projeto do zero para o Galo, usufruir disso por anos, fazer um time forte para o Galo ir bem no Brasileiro, voltar para a Libertadores. Perceba que eu não coloquei na briga pelo título. Fazer uma grande Copa Sul-Americana, uma grande Copa do Brasil. Ele tem um Pedro Daniel puxando a corda para o outro lado, falando a gente precisa economizar porque está devendo e não tem dinheiro. E tem os donos do clube que estão perdidinhos nessa situação. Eles não sabem se estão no time do Pedro Daniel ou do Sampaoli. E o Brax, nessa janela que o Sampaoli está sedento, pega um Galo muito velho, 10 jogadores acima de 30 anos, tem jogador de 40, tem jogador de 34, tem jogador de 32, tem jogador de 33, que ele precisa diminuir a idade e todos eles têm contrato, quer dizer, dos 10, 2 por enquanto não estão em 2026, Saravia e Vitor Hugo. O Fausto tinha 27 e o Caio Paulista tem 27, 28 também. Eu já meio que memorizei mais ou menos a idade de todo mundo do elenco. E tem gente de 40 anos, como o caso do Hulk e do Alonso, que terminam em dezembro de 2026 o contrato. O Jono Santos é dezembro de 2028, galera.
Os demais acima de 30 anos, acho que todos são dezembro de 2027. Eu já meio que decorei essa parte do contrato também. Então, é um grande desafio para o Paulo Brax. E se não derem La Moneda, La Plata para ele nessa janela, eu acho que ele passa a ser o grande alvo da torcida. E quando eu falo grande alvo da torcida, obviamente, eu sei que a torcida vai continuar protestando contra os donos do clube, mas vai focar demais no Paulo Brax, porque sem o Vitor e com uma certa blindagem, pelo menos temporária, da torcida no São Paulo, ele se torna um grande alvo que é típico e comum do futebol nesse momento, por ser o frontman, o cara que vai para o mercado, o diretor de futebol em janela de transferência é um cara que é mais citado nas matérias, mas eu repito, pode cobrar do Pedro Daniel, cobrava do Muzi, cobrava do Vitor, pode cobrar do Brax, mas a grande cobrança tem que ser em quem prometeu um galo forte, sem dívida, sem fama de caloteiro, que é quem optou por comprar o Atlético, tá? E eu acho que a defesa é o setor hoje com menos confiança. E pensem comigo se eu estou errado. Porque o Arana já entregou algo aqui em determinado período da carreira dele e conseguiu melhorar um pouquinho no fim de ano. Lá na lateral direita, você tinha o Saravia, que se fosse Saravia ou Tressoldi pelo lado direito, você falava assim, não, o Saravia e o Tressoldi segura a onda por ali. Lá na frente, você tinha o Scarpa, que uma parte da torcida até contestou a reserva e pediu titularidade. Tem uma parte da torcida que idolatra o Hulk, acha que ele ainda pode entregar, que é um gênio, como no jogo do Vasco, que foi muito bem. O Bernard, que melhorou com o Sampaoli, o Igor Gomes, que pode ser considerado de frente, o Dudu, que talvez tenha sido o melhor reforço do Galo na temporada. Porém, na defesa, você tem o Juan Tressoldi, que é água com açúcar, bem típico do elenco, mediano. O do Palestino, cara, eu decorei os contratos, a idade de todo mundo e me fugiu o nome dele agora. Menininho, dos dentinhos assim lá da base do Galo. Ivan Roman. Cara, quando me dá branca assim, já era, tá? Ivan Roman, que tá numa etapa da carreira que a gente precisa entender de evolução. Você tem o Lianco indisponível, o Alonso vaiado, muito vaiado contra o Palmeiras, substituído rapidamente pelo Sampaoli e com clima de fim de festa aqui também, que já se sair agora a torcida não ficaria chateada, não, acho que até ia entender, se tivesse uma ONU para decidir isso, talvez desse no primeiro turno aí na saída dele. E o Vitor Hugo acima de 34 anos, então você tem um setor muito caótico aqui na defesa. Batendo na porta pedindo passagem na base. Tem o Vitão, tem um outro zagueiro também que será relacionado pelo Galo no Campeonato Mineiro, mas é um setor que o Galo precisa contratar um titular. Se prorrogar com o Vitor Hugo, eu vejo como uma opção de elenco. O Galo precisa contratar um titular, porque o Júnior Alonso, se chamasse João Paulo, vindo do Atlético Paranaense, já não teria tanto prestígio mais e não seria encarado como titular pela torcida. Então vamos pensar que o Galo precisa de pelo menos um titular e depois decide quem vai jogar ao lado dele. Mas para a defesa não é nome para compor elenco. Eu acho que é o setor que passa menos confiança para a gente nesse momento. E no Campeonato Mineiro, vem essa turma aí do Sub-17, da base. E na moral, galera, dá para escalar um time alternativo. No Sub-20 esse ano foi todo mundo para os Estados Unidos, ficou só o Sub-20. Para você criar uma base de confiança para os meninos. Se você criar umas peças do banco de reservas aqui para dar uma estruturada no time, eu acho que você consegue potencializar demais e o Atlético tem uma oportunidade única para fazer uma transição para essa molecada sentir um pouco mais algo além do Sub-17, pisar no profissional, pegar confiança, mas uma mensagem importante do Fael que eu aprendi nesses anos, aí, quase 2 décadas trabalhando nessa área. Se for preciso, e deve acontecer com a maioria de vocês, voltar para essas categorias de base, volta no sapatinho, volta na moralzinha,
Não volta marrento, mascarado, se sentindo dono do universo, não. Não tô falando em tom de briga, de guerra, não. É porque eu já vi que acontecer tanto no Galo, em outros clubes, de olha, vamos fazer uma análise, vocês vão ter uma oportunidade aqui, mas agora vocês vão voltar para o sub-17, sub-20, e os caras não têm tesão nenhum mais. Uma coisa que eu não concordo é você ficar, volta profissional, volta para base, volta profissional, volta para base. Não. Quando você profissionaliza o moleque, tipo assim, ó, você faz a parte da equipe profissional. Eu não sou a favor de ficar descendo toda hora para base, mas não. Eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Isso pela conversa que eu já tive com gente que trabalha em base, com ex-atleta, com tudo. Mas como isso é uma oportunidade de início de temporada, de um calendário que mudou, encarem como uma oportunidade, entendendo que a chance de vocês voltarem para as categorias de base é enorme e que agora vocês estão num clube que mudou a mentalidade, que vai encarar vocês como peças a serem utilizadas. Esse recado é muito importante, porque eu já falei aqui de profissional, falei de treinador, falei de diretor, falei de dono do clube, mas esse recado é importante para vocês. E lá tem um ator que eu gosto muito, Cissé, que é um jogador que estava no sub-20 agora, que também não ganha manchetes, não é citado, mas dos caras que estavam no sub-20 agora era o que eu estava curtindo mais, estava gostando muito. E dali, cara, se sair um jogador que será muito utilizado na temporada, já valeu a pena. São milhões que você economiza. E a SAF precisa entender isso. O Atlético anunciou pra gente ontem que vai reformar todo o prédio da base, 3 andares. Isso tinha que ter feito em 2023, quando virou SAF. Em 2020, quando assumiram as rédeas do clube. Porque ali se fabrica shopping. O Atlético não podia ter sua base abandonada, como aconteceu nesses anos, a ponto do sub-20 ser utilizado no Mineiro e os próprios donos do clube falarem: caralho, é isso que nós temos aqui. Puta merda, o trem tá feio, desculpa o palavrão. Foi rebaixado no Brasileiro, mas eu não sabia que tava assim não. Troca o diretor, toca o treinador, demite 20 da base, vamos fazer uma revolução, contrata aqui mais uns, chama outros, demite os funcionários, vão repor, vão mudar a forma de captar, vão mudar. Não precisava, cara. Mas se eles não ficam sabendo nem o que acontece no profissional, você imagina no sub-20. Você tá exagerando, Fael. Uai, o Rubens, quando chega de última hora no CT ali, que o Rony tá indo embora, tá jogador notificando o clube na justiça, tá a revolução dos agentes ali, é o que tá acontecendo. Os donos não sabiam o que estava rolando no Atlético. Você acha que vai saber o que tá passando no sub-20? É a triste realidade hoje. O fato é que é uma mudança necessária. O Atlético pode estar regando, eu não vou falar jogando sementinhas, que eu acho que algumas sementinhas foram jogadas em 2025. Quando contratou o Luiz lá no início do ano, eu falei, olha, pega o pós-jogo do período. Eu falo assim, o Atlético parece estar incomodado e querendo mudar a forma como trabalha a base. Então acho que ali algumas sementinhas foram jogadas e o Atlético agora nesse início de ano parece estar regando algumas sementinhas e tomara na moral, galera, que subirem uma lavoura para o futuro, tá certo? E você também pode jogar sementinhas e aguar para fazer você pagar menos na sua conta de luz em 2026 assinando o Nuve. Você vai baixar o Nuve app, vai fazer o seu cadastro para ganhar essa mochila do Galo e vai utilizar o cupom, atenção, Galo Fael. Baixe o Nuve app, faça o seu cadastro e utilize o cupom Galo Fael. Isso é válido para quem paga acima de R$200 na conta de luz. O cadastro tem que estar no nome do titular da conta. Ano passado eu divulguei a Nuve e muita gente fez, mas a conta de luz não estava no nome dele. Não pode. O cadastro tem que estar no nome do titular da conta. Beleza, turma? E aí, se for CNPJ, tem nome de quem assina pela empresa. Você não tem que instalar placa, não tem obra, não tem taxa de adesão, não tem mensalidade, não tem fidelidade, não vai ter contratempo nenhum. A Nuve entrega energia solar para a CEMIG leva energia solar para sua casa através dos cabos. Baixe agora Nuve app, faça seu cadastro e utilize o cupom Galo Fael. Resenha de fim de ano especial para a gente falar sobre saídas, chegadas, planejamento de elenco. Eu estou indo para Caratinga sem equipamento de gravar, porém, se aparecer um assunto de urgência, eu volto aqui no Camisa 12. Tranquilo? Só queria agora de coração agradecer a todos vocês
que fazem parte da família Camisa 12, quem é fã de carteirinha do Camisa 12, quem me para na rua, fala que vê o pós-jogo. Isso acontece com uma frequência enorme. Táxi, carro de aplicativo, padaria, pela rua, motorista de ônibus. Isso é legal demais, galera. Sério, eu cheguei aqui moleque, já estou com mais de 40 anos e fazendo com um prazer enorme, com alegria enorme, mas principalmente fiel ao escudo do Atlético. Fiel sempre à massa do Galo, com a certeza de que o Camisa 12 segue o caminho da verdade e que joga junto com a torcida pensando no que é bom para o Galo. Fora isso, a gente tá fora. Beleza? Grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo, que eu não vou nem falar até o próximo pós-jogo, que tá longe demais. Antes disso, eu volto aqui. Beijo no coração de vocês. Tchau!